Sustentabilidade, um assunto chato. Gabriela Otto. Verdade, mas importante. E vamos falar sobre isso. Depois das 6, está começando agora. Bom, Gabi, esse assunto foi um assunto que surgiu no nosso programa sobre as nossas previsões, né? Exato. E a gente resolveu fazer um programa dedicado a ele sobre a sustentabilidade. É um assunto chato, porque ele traz uma série de discussões para a mesa. Eu acho que está quase no limite ali da discussão do time de futebol, ou né, está quase na discussão do time de futebol da política, né? Mas o fato é de que nós, né, a nossa indústria, como uma indústria empregadora, como uma indústria que consome, né, muito ativo, recursos humanos, etc., insumos, é uma indústria que é sempre bom a gente lembrar sobre esse tema, né? Uhum. Eu queria trazer para você, primeiro, num nível para você e para os nossos telespectadores. Ai, meu Deus, telespectadores de novo. Um pouco do contexto, né? O contexto de que no ano de 2020, dentro da nossa previsão, não tem a menor dúvida de que vai haver uma consciência coletiva, né? Tanto da parte dos grandes líderes, né? E aí eu me utilizo muito o exemplo do que está acontecendo aqui na Europa, porque a Europa negando-se ou não, é um grande melting pot de uma consciência coletiva, vamos dizer, ocidental, né? E a gente percebe aqui na Europa cada vez mais os líderes, né, se posicionando absolutamente contra qualquer evolução de acordos comerciais com países que não cumpram aquela carta que foi feita lá, que eles chamam de Acordo de Paris, ou seja, cada vez mais as grandes potências do mundo, vamos dizer, ocidental, vão estar pressionando os países a serem coerentes com o que assinaram na Carta de Paris. E um outro ponto que eu trago também, mais macro, é que também, algumas semanas atrás, eu fiquei bastante surpreso de ter visto uma matéria na Economist, no editorial da Economist, em que o presidente Larry Fink, do maior fundo, do maior private equity do mundo, que administra algo em torno de 7 trilhões de dólares em ativos, que é a BlackRock, ele disse no seu discurso inaugural de ano, falando sobre as tendências, etc., ele disse que a BlackRock vai começar a desenvolver certas exigências em relação às empresas que eles investem no que diz respeito a projetos relacionados à mudança climática. Ele já disse que tem um desafio na própria empresa de que, nessa década dos anos 20, eles vão direcionar no portfólio de investimento deles algo em torno de $1 trilhão na direção de empresas que são 100%, vamos dizer, alinhadas com práticas de mudanças climáticas. Então, assim, esses elementos de fundo reforçam a minha tese de que essa questão ela vai ser muito, muito, muito discutida e cristalizada em 2020. Agora, como é que você traduz isso para hotel, Gabi? Você escreveu um artigo no ano passado, né, em 2018, sobre esse tema, você já vem acompanhando isso há algum tempo, mais especificamente nos hotéis. E qual é a tua opinião sobre essa chatice, né, necessária? O assunto não é novo, né? A gente tem aí muita gente falando muita coisa há muito tempo sobre esse assunto. O grande lance hoje, e aí eu tenho uma posição muito clara em relação a isso, é sobre a motivação. Então, existem empresas, e aí vamos falar mais das empresas no sentido corporativo da questão, que é o porquê que as pessoas estão investindo nisso e tomando mais ações nesse sentido. É por pura consciência, realmente, ambiental? Pode ser, pode não ser. É por diminuição de custos? Algumas vezes, é por pagar menos imposto, dependendo das ações que fazem, pode ser, é para ter uma associação positiva com a sua marca e, de repente, ter um bom posicionamento de marketing no mercado, pode ser. A minha opinião é o seguinte, não importa a motivação, o que importa é realmente fazer as coisas acontecerem. O que é chato, a parte chata disso, acredito eu, que é justamente aqueles discursos vazios, né, que as redes sociais
colocaram e incentivam muito, que é ativista de canudinho de plástico, e que realmente o que a gente tem que entender é se essa geração que tomou isso, né, como sendo o seu grande slogan aí para frente, se realmente serão consumidores verdes, né? Se serão empresários verdes, né? Se é que você me entende. Então, o grande lance agora é entender se essa onda realmente vai se tornar algo palpável. E pelo que você está falando aí, a gente tem iniciativas muito legais, mas na prática a gente ainda não tem uma indústria inteira realmente focada nisso. Você acha a Greta uma pirralha? Eu acho ela uma pirralha chata. E eu tenho vários outros adjetivos, se você quiser, mas eu acho que a gente pode parar por aqui. E eu não estou desmerecendo o discurso e nem absolutamente nada, mas é essa moral, né? Como se o que eu falo e eu estou elevada moralmente em comparação a outras pessoas. Isso me incomoda profundamente. Eu não estou falando dela, mas eu estou falando de pessoas e empresas que agem dessa maneira. E isso a gente vê no dia a dia. Então, o fato de tomar para si essa moral elevada, porque você tem um discurso direcionado para uma ou outra causa, ser ativista de uma outra causa, não necessariamente concretamente está fazendo alguma coisa, isso me incomoda profundamente. Se é que eu consegui me explicar, né? Enfim, mas vamos para coisas práticas da hotelaria, que é o nosso negócio aqui, certo? Você não vai perguntar se eu acho ela uma pirralha, né? Eu tenho certeza que você ama a Greta, você põe like em tudo que ela posta lá, certeza absoluta. Eu acho que a Greta tem o direito de exercer a utopia de todos os jovens. Você já foi jovem, eu também já fui jovem. É coisa maravilhosa a gente Mas imaginar essa eu não era utopia de chata, um gente. mundo Eu mais era tão organizado. legal. Né? Olha, Eu era divertida, eu não ficava enchendo o saco dos outros. bom, Gabi, você já foi jovem, com certeza você já encheu o saco de muito, Já foi chata. não há Quem dúvida. não? Quem nunca? Quem nunca foi chato na vida? Né? Quem é que não quis revolucionar o mundo, gente? Quem é que já não tirou um sutiã e jogou ele para a plateia no meio de É uma isso aí. manifestação pela liberdade dos direitos femininos? Né? Nunca tira a primeira. Vamos pagar boleto primeiro, né? Depois a gente vê como é que é a vida real e aí a gente começa a fazer a coisa acontecer realmente. Mas eu acho ótimo que todo mundo pode falar o que bem entender e a gente pode, e acho importantíssimo garantir esse direito, todo mundo falar o que bem entender e a gente também com o direito de achar chato ou não, achar legal ou não. Vamos voltar para a razão e coisas práticas aqui. Bom, alguns dados importantes. A Project Planet, que é uma organização americana, calculou, vamos ter uma ideia, sabe aquele negócio de botar a toalha no chão, aquele plaquinha que os hotéis colocam no banheiro, de trocar toalha e roupa de cama todo dia, né? Se você não quiser trocar. Isso é uma prática aceita por 62 a 78% dos hóspedes e fazendo um cálculo num hotel de 100 apartamentos, durante um ano todo eles fizeram um cálculo que você consegue ter uma economia de 23.300 e poucos dólares. A gente está falando aí de mais de 90 mil reais por ano. Então, outro dado interessante sobre isso é a Travel Association in Partnership, que constatou que 78% das pessoas se diz consciente, mas somente 9% desses consumidores estão dispostos a pagar um pouquinho mais por serviços turísticos que em função dos benefícios, né, de ser ecologicamente ou socialmente corretos. E aí eu volto na questão de muitos discursos vazios e alguns hipócritas de você falar uma coisa, mas na prática você não agir de acordo com a sua fala, né? Então, o que a gente tem que fazer, e eu realmente estou torcendo para que essa conscientização, esse ativismo todo se transformem em coisas práticas. Então, eu vou dar um exemplo aqui no Brasil, que é um hotel que eu sou fã, eu já escrevi sobre ele, está nesse artigo, que eu vou deixar lá embaixo o link para vocês lerem, que é o Verde Green. Tive o prazer de conhecer mais o hotel, da DJ Hotelaria, faz parte do grupo DJ Hotelaria, fica em João Pessoa,
Assim, para mim foi um dos exemplos mais próximos. Eu não estou dizendo que outros hotéis no Brasil não tenham essa iniciativas, mas é que eles colocaram isso na cultura da empresa, sabe? Eles colocaram isso como sendo um pilar importantíssimo para funcionários, para hóspedes e etc. Então, isso é difícil de ver. Isso ainda, esse tipo de hotel ainda é considerado nicho de mercado, né? Como é que você vê? Como é que você vê isso na hotelaria? Eu acho que existe muito pragmatismo que pode ser utilizado. Eu gosto muito do teu É, artigo, você trabalha ali alguns insights bastante pragmáticos, quando a gente fala de um hotel que tenha, vamos dizer, uma postura voltada para o desenvolvimento sustentável. Não basta apenas você tratar resíduo ou tratar, enfim, fazer grandes movimentos, né, como você chama aí, que talvez sejam grandes movimentos, sejam até dentro da hipocrisia, mas por exemplo, você trabalhar, como você fala, o desperdício de amenities e o uso de plásticos no banheiro de Canudos, que a gente já até falou aqui no é. anterior, a coisa de mudança de cardápio para você ter não só uma postura, né, de sustentável, mas também uma postura de saúde, né, de trazer a saúde dentro dos seus cardápios, né? Manutenção preventiva é um outro elemento que é fundamental dos hotéis. Você fazer manutenção preventiva é, sim, uma postura de uma carta de sustentável, porque também faz com que você economize muito na hora de você desenvolver retrofit ou fazer intervenções na hora que o problema vem, né? E, enfim, mudança no consumo de energia. Existem enormes possibilidades de você desenvolver energias alternativas, né? Entrar dentro dos leilões de compra e de venda de excedentes de energia dos seus geradores. Então, assim, trabalhar com uma postura pragmática é efetivamente a mensagem que a gente quer passar aqui. Ou seja, é um assunto chato, mas é um assunto que tem muito a trazer de resultados também para o hotel, né? Super, E um super. outro ponto que eu quero acrescentar nesse teu artigo é um ponto que eu notei muito nas aulas que eu tenho dado aqui na Europa, em escolas na França, escolas na Holanda, de hotelaria. Eu fiquei impressionado com o nível de conscientização dos alunos em acrescentar, de alguma maneira, o componente da sustentabilidade dentro das suas práticas, dentro das suas visões sobre o que é a gestão de um hotel. Então, Uhum. essa geração que está chegando de novos hoteleiros, que de alguma maneira vai estar lá trabalhando no seu hotel, o hoteleiro, vai ser uma geração que vai ter esse valor, sim, intrínseco e que vai ter essa exigência para permanecer dentro do seu hotel. Ou seja, que tipo de prática sustentável você vai ter para poder não só responder a uma necessidade que o mercado está tendo, mas também reter os seus talentos, reter os seus futuros Exato. hoteleiros, né? Assim como quando a gente fala de valores concretos e mudança de consciência, a gente está pensando em tudo, em empresas, a decisão para onde eu vou trabalhar, a decisão do que eu vou comprar, a decisão da onde eu vou investir. Então, para você chegar nesse nível, nesse ponto na tua empresa, tem que ser uma cultura muito arraigada, né? Tem que ser o DNA da empresa. Então você tem que envolver clientes, você tem que envolver funcionários, você tem que envolver fornecedor, você tem que ter Comunidade, né? A a comunidade do qual você comunidade, está você tem que falando, né? ter coragem para dizer não para um fornecedor que não esteja dentro do que você acredita, né? O grande lance é que você seja coerente, né? Coerente no discurso. Por isso que eu estou falando do Verde Green. O Verde Green foi um dos pouquíssimos hotéis que eu vi que tudo bate, sabe? Tudo é coerente. É um exemplo. Entrem no site deles, vejam o que está sendo feito. Eu acho que vale muito a pena, pode dar vários insights, porque na prática o que a gente está falando são coisas não tão complexas assim quanto a gente imagina, né? Como aproveitamento de água da chuva, descarte de resíduos da maneira correta, parceria com fornecedores locais, né? Valorizar a comunidade local, substituir produtos. Por exemplo, tem um hotel que é do Hotel Shangri-La, que substituiu aquelas chaves, né, as chaves de plástico, por chaves de madeira. Olha que loucura! Não me pergunta como funciona, mas tem uma reportagem sobre isso que eles colocaram como lâminas de madeira as chavezinhas, né?
lâmpadas de LED, os cabides que podem ser feitos de outros materiais, né? A criatividade tem que entrar muito aí. Produtos biodegradáveis, energia solar fotovoltaica. Energia solar, todo mundo pensa, mas é caro para instalar. Você vai ter, tem uma vida útil de 25 anos, você vai ter energia limpa e gratuita por 20, 25 anos. Ou seja, essa coisa do pensamento de curto prazo, que tem muito aqui no Brasil, é uma das coisas que impede também isso, porque é uma coisa que vai te dar um retorno e vai ser visto os benefícios em médio e longo prazo também, né? Eu acredito que isso não seja tanto o problema na Europa, por exemplo. Aqui na Europa também existe esse desafio, não são todos os hotéis, quando você trabalha as grandes redes, você vê que todas elas há muitos anos já têm essa política, já possuem essa charte de operação sustentável, mas eu acho que esse clique, né, essa mudança de paradigma de que você, ao aplicar, né, uma charte de práticas sustentáveis, elas não só são para responder a uma demanda de mercado, mas também para responder a uma necessidade sua de otimizar a sua operação, fazer você ganhar mais dinheiro, fazer você economizar mais dinheiro, esse pragmatismo ele ainda também está distante da hotelaria dependente europeia. Isso também é algo que está surgindo junto, né? Então, e esse movimento todo de consciência coletiva sobre o aquecimento do planeta, essa nova geração, esses discursos que estão surgindo, eles de alguma maneira repercutem também nas práticas. Então, acho que é um movimento e no final a sociedade vai sair ganhando, a despeito também acho. Ser acho tudo ou não, mas eu acho que no final a sociedade toda sai ganhando. O empresário sai ganhando, porque ele ganha mais, economiza todo mais. Todo mundo vai sair ganhando, todo mundo vai sair ganhando. O lance é que é óbvio, como todos os assuntos, sejam eles positivos, negativos, neutros, muita gente usa desses discursos para interesses próprios ou interesses políticos ou geopolíticos. Normal, sempre foi assim, vai continuar sendo assim. O grande lance particularmente, eu prefiro ver o que está acontecendo de ações concretas, executivos que estão fazendo muito por essa causa. E aí a gente está falando no sentido econômico, social e ambiental. A gente tem que ter os 3 níveis, né? Então, assim, tem hotéis socialmente responsáveis, existem hotéis e empresas de viagens em geral, não estou falando só de hotel, ambientalmente responsáveis, eco-hotéis, hotéis filantrópicos, hotéis sustentáveis mesmo, porque a sustentabilidade, que quando a gente fala no sentido mais amplo, ela tem que abranger tudo isso, tá? Ambiental, social e econômico. Tem muita gente que recicla papel e se diz uma empresa sustentável. E eu não estou desmerecendo isso, mas isso é uma ação individual. Quando a gente fala em uma empresa sustentável, uma empresa com consciência ambiental, a gente está falando de uma cultura e um DNA muito mais forte nas empresas. Ou seja, voltando, o assunto é meio chato, mas é vital, importante e cada vez mais vai agregar valor. Essa é a minha opinião para frente. E a dica, já deixando, né? Que cada vez mais vai agregar valor no seu negócio, no seu produto, vale o investimento, porque daqui para frente não é só que você, de repente, vai conseguir cobrar mais para você ter um lucro em cima disso. Não. Daqui a pouco você vai estar, em alguns anos, fora do mercado no sentido, fora do radar das empresas que colocam isso como prioridade. E sem conseguir atrair talentos, né? Sem conseguir atrair a nova... Também, exatamente. Bom, isso tem que parar de ser nicho e tem que começar a ser uma prática normal de mercado. Ok. Qual é a sua dica? Dica: entretenimento. Eu tenho um marido que é viciado em esportes americanos. Ele é viciado na NFL, né? Em futebol americano. E, aos poucos, eu comecei a assistir também. Ele me ensina algumas... Não entendi ainda todas as regras, mas em época de Super Bowl, aqui em casa só se fala disso. Então, eu quero sugerir, quem mora em São Paulo, tem um pub que se chama St. Paul, que fica na Rua dos Pinheiros,
que eles só falam sobre isso. Eles se reúnem lá. O meu marido, ele é apaixonado, ele é torcedor fanático do 49ers, que é de São Francisco. E então tem clubes oficiais reconhecidos pelos clubes americanos lá e tal. É divertidíssimo, mas é um pub, né? Um ambiente de pub. E aí tem telão e tal, é divertidíssimo. Então fica a dica para quem gosta de esportes americanos, e principalmente Gabi, de NFL. Eu preciso te confessar uma coisa. Eu não entendo nada desse futebol americano, eu não consigo entender nada. Aqueles caras, aquele bando de gente armado já de armadura meio medieval, se atracando, não deixando ninguém tocar na bola. A bola vai para, eu não sei, a bola você ganha quando a bola vai para trás. Tem que pegar a mão da bola. E você, qual é a tua dica? Os estados da periferia. Vai para um cabaré de jazz que eu acho que é muito interessante aqui em Paris, chamado Le Bal Blomet, que é o cabaré de jazz mais antigo da Europa. Eles foram inaugurados no final do século XIX, início do século XX. E ele não só toca boa música de jazz, como eles também têm performance, né? Bem ao estilo dos cabarés dos anos 30. E ele foi recentemente reinaugurado em 2017, eu acho, que eles fizeram uma reforma total. E o Bal Blomet fica no Cartier, lá, perto do Cartier Latin, no 6. E realmente eu aconselho vocês a estarem aqui por Paris e conhecer o Bal Blomet, que é frequentado sobretudo por locais e que faz você relembrar a Belle Époque parisiense dos anos 30. Essa é a minha dica. Muito legal. Adoro quando você fala. Eu recomendo que vocês estejam aqui em Paris. Gostaríamos, né? Acho que todo mundo, né? Levanta a mão. Quem gostaria? Eu gostaria. Muito bom, Paulo. Até a próxima. Até a próxima.